Abra sua Bíblia comigo, em Hebreus capítulo 11. Hebreus capítulo 11. Hebreus capítulo 11. Glória a Deus. Amém, misericórdia. Hebreus capítulo 11. Diz assim a palavra do Senhor: Ora, a fé é a certeza de coisas que se esperam. Fala comigo assim, certeza. A convicção de fatos que se não veem. Fala junto comigo assim, convicção. Pois pela fé os antigos obtiveram bom testemunho. Fala comigo, bom testemunho. Pela fé entendemos que foi o universo formado pela palavra de Deus. Diga comigo assim, formado pela palavra de Deus. De maneira que o visível veio a existir das coisas que não aparecem. Pela fé, Abel ofereceu a Deus mais excelente sacrifício do que Caim, pelo qual obteve testemunho de ser justo, tendo a aprovação de Deus quanto às suas ofertas. Por meio dela também, mesmo depois de morto, ainda fala. Pela fé, Enoque foi transladado para não ver a morte. Não foi achado, porque Deus o transladara. Pois antes da sua transladação, obteve o testemunho de haver agradado a Deus. De fato, sem fé, é impossível agradar a Deus. Porquanto é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que se torna galardoador dos que o buscam. Até aqui. Amém? Vamos orar? Pai, obrigado pela Tua palavra, obrigado porque ela é viva e eficaz, apta para discernir os propósitos mais profundos do nosso coração. E nós então nos rendemos mais uma vez. E nos sujeitamos, ó Deus, ao agir do Teu Espírito, por meio da Tua palavra, para que possa mais um pouco ser construído em nós aquilo que é o Teu querer e a Tua vontade, para que, em nome de Jesus, a boa obra que o Senhor começou, possa ser contínua no nosso dia a dia e no nosso viver, até que o Senhor volte, Jesus. Nós Te damos total liberdade, em nome de Jesus. Flua com liberdade nesse lugar. É a nossa oração e o nosso clamor. Aumenta a nossa fé, Senhor. Aumenta a nossa medida de fé. E nos ajuda, Senhor, em nome de Jesus, a cada dia refletirmos, ó Deus, aquilo que cremos. Essa é a nossa oração e o nosso clamor. Em nome de Jesus. Amém e amém. Amém, queridos. Podeis assentar. Hoje, então, nós iniciamos a nova série de mensagens com o tema fé. Tá ficando chique o negócio, né, irmãos? Deus é fiel, né? Glória a Deus, bom demais. Glória a Deus, vamos usar a tecnologia a favor do reino, amém? Hoje nós, então, iniciamos uma nova série de mensagens com o tema fé. Uma palavra tão pequena, mas tão poderosa. E com um significado tão profundo. A Bíblia diz que pela fé é que nós alcançamos então a salvação. A Bíblia diz que a salvação ela vem por meio da graça. E é um dom da fé. Não de obras para que ninguém se glorie, porque é um dom da fé.
Então nós somos alcançados pela mensagem da salvação por conta da fé que temos. Mas sempre digo que o desafio maior não é só você ter fé em Deus, é você entender que Deus tem fé em você. Ou seja, Ele também acredita em nós. Ele acredita na minha vida e na sua vida. Todos os dias. A nossa vida é um milagre. Nós vivemos milagre todos os dias pelo poder da fé. A palavra fé no hebraico é emuná, que tem um significado cultural na linguagem bíblica muito forte, e que significa fé ativa e fiel. Não só de acreditar intelectualmente, mas confiar com fidelidade, firmeza e lealdade. A palavra fé também tem um significado muito forte na Bíblia, no grego, que significa pistis, que significa confiança, compromisso, envolvimento pessoal. É incrível porque a fé, dentro da cultura hebraica, na cultura judaica, ela traz consigo também o significado de fidelidade, de envolvimento pessoal. Fala de um compromisso e de uma aliança. Então, quando fala que Abraão, ele creu em Deus, ele teve fé em Deus, e isso lhe foi imputado como justiça. Na verdade, fala de Abraão sendo fiel ao Senhor, e isso foi lhe imputado como justiça. Ele foi chamado amigo de Deus, porque ele era alguém fiel, ele era alguém leal. Então a fé está ligada à fidelidade. E fidelidade tem a ver com renúncia. Quando entendemos a fé em Cristo, renunciamos quem éramos, para agora assumir quem Ele é. A fé em Cristo faz o nosso eu morrer, para que Jesus possa viver, no nosso viver. A fé é uma palavra tão pequena, mas de uma riqueza tão profunda. E nós vamos durante todo esse mês compartilhar e impartir o coração sobre esse tema, fé. Eu estou com o seu irmão do seu lado e pergunta: como está a sua fé? E o episódio de hoje carrega consigo a seguinte temática: fé completamente carregada. Fé completamente carregada. Como está a nossa carga de fé? Nós estamos carregados? Como está a porcentagem da bateria da nossa fé? Entenda a dinâmica que o pastor está falando sobre uma fé carregada. É como se fosse o exemplo de um celular, um carregador e a energia. O Espírito Santo na configuração do celular. O carregador como se fosse o Cristo. E a energia como se fosse o próprio Deus. Como está a nossa fé? Ela está carregada? Percebe-se que para manter ela carregada, o Espírito Santo ele vai me ligar, me conectar com o carregador, que vai me conectar na energia. Ou seja, o Espírito Santo vai me conectar em Cristo, Cristo vai me levar ao Pai. E isso vai fazer com que a carga então fique 100%. Mas à medida que eu uso, vai baixando a porcentagem. E aí chega um momento para que não zere, eu preciso de novo ligar o carregador e me conectar na energia. Vocês estão comigo? Para que então a gente sempre esteja carregado e pronto para ser usado. O Espírito Santo ele habita em nós e ele sempre vai nos conectar ao Pai. E sempre vai nos conectar ao Cristo, e o Cristo sempre vai nos conectar ao Pai. Jesus ele diz: ninguém vai ao Pai a não ser por mim.
Então nós vamos entender e discernir nessa noite como se encontra a nossa fé. Ela se encontra com carga completa, ela está sendo, como que ela está? Como que você se avalia na porcentagem da sua fé? Você está se permitindo o Espírito Santo te usar, porque a bateria ela vai abaixando no celular quando você usa o celular. À medida que quanto mais você usa o celular, mais a bateria ela vai abaixando. E tem a necessidade então de se conectar novamente à energia, e tem que ter um tempo para poder recarregar, para que depois volte a ser útil para ser usado. E assim é a nossa demanda e a nossa dinâmica da vida. Nós precisamos entender que o Espírito Santo, à medida que Ele nos usa, a porcentagem vai baixando, então nós precisamos ser novamente ligados ao Cristo e à energia que é o próprio Deus, porque então agora voltamos à carga completa e continuamos tendo o quê? Uma vida prática de fé. Porque esse é o objetivo que nós vemos em Tiago 2, no começo do culto, que a fé atuando junto com as ações, faz com que a nossa fé seja completa. Aleluia. Como se encontra a sua fé? Ela está na carga completa, pronta para ser usada, pronta para ser utilizada pelos céus, ou ela está zerada e ela precisa novamente conectar ao carregador, conectar a energia para que então volte novamente a ter a carga necessária para que então possa ser utilizada, possa ser útil. Porque um celular descarregado fica inútil. Um cristão com fé descarregada se torna inútil. Por isso que nós precisamos entender que o Senhor nos chama para ser vasos de honra úteis ao seu possuidor, Ele nos possuir. Precisamos ser útil para Ele. Amém? Porque esse é o sentido da fé que temos. É estarmos ela sempre carregado, sempre pronto para ser útil nas mãos do Senhor. Amém? E quando vamos para esse texto, nós vemos aqui a carta aos Hebreus dizendo para nós alguns pontos para que essa fé possa sempre estar carregada e pronta e útil para ser usada. Nós vemos aqui que ele começa dizendo: ora, a fé é a certeza das coisas que esperam. Então a fé, ela é uma certeza daquilo que a gente espera. A fé, ela não é carregada de incerteza, mas de certeza. A fé, então, quando ela é carregada de certeza, ela tem espera, ou seja, esperança. Ela não desespera, ela espera. A fé, ela carrega certeza. A fé, ela nos faz esperar com esperança e não desesperar. Então, como se encontra o seu coração nessa noite? Como se encontra a sua fé? Ela está carregada de certeza ou ela está carregada de incertezas? Você está vivendo na perspectiva de alguém que espera com esperança ou de alguém que desespera e perde a esperança? O Senhor te trouxe nessa noite aqui para te dizer que a fé que Ele dá e que aqueles que dizem crer carregam é uma fé de certeza e não de incerteza. Aleluia! É uma fé que espera com esperança e não uma fé que desespera e que se precipita. Então que possamos nessa noite ser tomados de uma fé carregada de certeza. Aleluia! A carta aos Hebreus também diz para nós que a fé então ela é carregada de certeza, mas também ela é carregada de uma convicção de fatos que não se veem. Ou seja, a fé também é carregada de convicção. A fé ela não deixa margem para dúvida. A Bíblia diz que ela é a convicção de fatos que não se veem. Ou seja, ela
anda totalmente na contramão da lógica, porque ela é a convicção de fatos que não se veem. De fato, na lógica, você diz acreditar e ter convicção em algo que você não está vendo, mas você quer ver. E você crê que vai ver. Então a fé, ela é carregada de convicção. Ela não é carregada de dúvidas. Ela não é carregada de medo, mas ela é carregada de convicção. Eu não preciso ver para crer, eu preciso crer para ver. Entende? Jesus, ele diz isso para Tomé: bem-aventurado aqueles que creram sem precisar ver. Precisamos entender que a fé, ela é tomada de convicção. Convicção, fala ações, dividindo a palavra convicção, fica ação mais convicto. Ou seja, ações convictas. Ou seja, fala de atitudes. A certeza fala de coisas que se esperam. Agora a convicção fala de atitudes daquilo que quer ver. É você olhar para uma realidade e que parece que a lógica é que você jamais vai ver. Mas a fé te mostra, acredita porque é possível. Você vai ver. Eu já disse, mas volto a repetir essa história de uma irmã que todos os cultos, ela chegava e deixava a Bíblia do lado dela, no banco do lado. Então, ela chegou no pastor que estava visitando e falou assim: esse aqui é o lugar do meu marido, ele vai, eu acredito que eu vou apresentar ele para o senhor ainda, né? E ela todos os cultos fazia isso. E o marido dela era totalmente alcoólatra, totalmente uma vida desregrada. E então, todo culto ela colocava. E ela sempre dizia que aquele lugar era o lugar do marido dela. Então ela se movia para aquilo que ela queria ver. Até que um dia, aquilo que a atitude dela, de fé, posicionada, demonstrava, aconteceu. Porque ela primeiro creu, depois ela viu acontecer. Ela ia sozinha e ela queria ver o marido do lado. Ela levava a Bíblia do marido e deixava do lado. O marido já tinha a Bíblia e ela levava a Bíblia do marido. Tamanha era a fé e a convicção que ela iria ver. Sabe, queridos, a fé, ela carrega convicção, atitudes. Como estão as nossas atitudes? As nossas atitudes demonstram que somos pessoas carregadas de fé, com a carga alta de fé ou com a carga baixa? Como se encontra a nossa fé? Cheia de convicção e de certeza, ou de incerteza, dúvida, insegurança? Nós precisamos ter convicção e certeza. Aleluia. Precisamos ser ousados na fé. Amém, queridos? Nós fomos abençoados, não fomos? Você viu a conquista do telão? Mas pensa num povo que gosta de dar uns sustos na fé, é a gente. A gente não tinha condição. Porque nós estamos terminando de pagar o som esse mês. Só que a primeira parcela do telão viria esse mês junto. E as duas juntas ficaria alta demais, não seria possível. Mas sem ter condição, mas tendo fé, fomos e compramos.
E aí fizemos um bazar. O bazar deu 10% daquilo que era a primeira parcela. 10%. E aí o Adilson está lá embaixo, né? O Adilson estava fechando o caixa do bazar comigo. Aí de repente a gente vê na conta da igreja. Entrou uma oferta de alguém que era de fora da cidade, que há tempos não mandava oferta nem dízimo para a igreja. E foi o valor exato para pagar a primeira parcela do telão. Mas a gente não tinha para fazer. Mas a gente fez porque a gente crê. Deus nunca desamparou a gente. Porque a fé, ela é carregada de certeza e convicção. Aleluia, queridos. É disso que eu estou falando. É a gente, lógico, né, nós somos prudentes, né, irmãos? Não somos imprudentes. Tínhamos outros meios de poder, né, arcar com aquilo que é a nossa responsabilidade. Mas Deus surpreendeu. Porque a fé, ela é tomada de convicção e de certeza. Aleluia. Nós precisamos ser tomados por essa verdade. Como eu disse domingo, semana passada, a minha fé foi colocada em xeque para duvidar e ser tomada de incerteza. Porque os exames da minha filha aparentemente tinham dado alteração. Mas como a gente não sabe interpretar a linguagem da medicina, a gente achou na nossa lógica que tinha dado alteração. Eu falei, não, mas eu tenho uma palavra, o Senhor disse que ela é perfeita, que não tem nada. E nós fomos no médico essa semana, segunda-feira, e testificou. E ainda para ajudar, minha filha teve febre, tremia de madrugada, domingo para segunda. Eu achei que estava dando mais uma crise convulsiva nela. Saímos 3:30 da manhã correndo de casa e fomos para Santa Casa. Que ela estava tremendo. Glória a Deus, era uma febre interna, que não sabemos de onde veio, mas que do mesmo jeito que veio, foi embora. Porque a fé, ela não é incerta. A fé, ela não carrega dúvida. Ela é cheia de certeza e convicção. Aleluia. A fé, ela é prática. Amém? Aleluia. Para você ver se a sua fé está em ação, você vai passar por provação. A provação vai provar a nossa fé. Vai fazer a gente sentir o gosto da fé. Porque uma coisa é você falar de algo que é gostoso para alguém, outra coisa é se alguém provar daquilo que é o gosto que você sentiu. Bem diferente, não é verdade? Não adianta eu falar que a panceta que nós comemos, que o Vanderlei fez para nós, é boa. Quem não comeu não sabe o gosto. A fé, você só vai saber o sabor realmente se você provar. Então, às vezes a gente não quer provação, mas é na provação que a fé, você sente o gosto da fé. Aleluia. Fala para o seu lado, você está passando por provação? Fala para ela assim, desfrute. Sinta o gosto da fé. No começo parece amargo, depois fica doce. E depois continua dizendo que para nós, que a fé, que por meio da fé, os antigos obtiveram bom testemunho. Obter é ter. Teve um bom testemunho. Os antigos. Mas e nós que somos nova geração? Nós que somos parte dessa geração? Os antigos obtiveram bom testemunho pela fé. Será que nós estamos também
tendo um bom testemunho por meio da fé? Será que nós, nova geração presente nessa era, estamos também carregados de bom testemunho, de pessoas que realmente carregam uma fé real, genuína, verdadeira, visível para a geração que nós estamos inseridos? Porque os antigos obtiveram bom testemunho por meio da fé. E nós, queridos, que somos então parte dessa nova geração, Deus mudou? Não, nele não há mutação, ele é o mesmo ontem, hoje e para sempre será. Então ele continua vivo da Silva, irmãos. Vivinho da Silva, como diz a expressão dos antigos. Então nós também podemos ter um bom testemunho e não um péssimo testemunho. Um bom testemunho e não um mau testemunho. As pessoas que estão perto de você, elas te ouvem mais reclamando ou glorificando? As pessoas que estão perto de você, elas veem você sendo mais pessimista ou positivo? Bom testemunho. Um bom testemunho. Um bom testemunho é um bom relato. É uma boa descrição da fé. Queridos, os antigos obtiveram um bom testemunho. Será que nós, nova geração, estamos obtendo um bom testemunho? Estamos tendo um bom testemunho de pessoas carregadas de fé? Como nos encontramos aqui e agora? Se os antigos conseguiram, nós também conseguimos. Não pela nossa força, mas por aquilo que Cristo é. Tem uma frase de Charles Spurgeon que diz assim: a minha fé não é firmada no que sou, nem no que devo ser, nem no que sinto, nem no que sei, mas no que Cristo é, no que Ele fez e no que Ele está fazendo em mim. A minha fé não tem a ver comigo, tem a ver com Cristo. Aleluia. Nós precisamos ser uma geração de bom testemunho de fé. Porque muitos não creem em Jesus, mas não no Jesus bíblico, mas no Jesus que muitas vezes os crentes mostram aí fora. Nós precisamos ter zelo, temor e tremor. Nós não zelamos mais pelo nosso nome, mas pelo nome de Jesus. O nome que está acima de todo nome. Muito do que as pessoas estão à nossa volta pensam sobre Jesus é porque elas veem as nossas atitudes e a forma que vivemos. Que tipo de Cristo nós estamos manifestando? Que possamos ser zelosos de demonstrar um Cristo bíblico, verdadeiro, real, com a nossa vida. Aleluia. E depois nós continuamos, a Bíblia continua dizendo para nós, na continuidade do livro de Hebreus, de que o universo foi criado, formado pela palavra de Deus, de forma que o visível veio a existir das coisas que não aparecem. O visível veio a existir das coisas que não aparecem. Diz que o universo foi feito, foi formado por meio da palavra de Deus. E isso então nos ensina que a palavra de Deus, ela tem o poder de nos formar, de dar formação a nós.
ao ponto do visível vir a existir daquilo que não aparece. Ou seja, a palavra de Deus, ela começa a formar de dentro para fora. A palavra de Deus, ela nos forma de dentro para fora. Ela trata o nosso caráter. Ao ponto de você avaliar se assim realmente está acontecendo. Ao ponto do outro ver. Porque o visível veio a existir daquilo que não aparece. Ou seja, aquilo que não aparecia no visível, veio a aparecer por meio da palavra de Deus. Ou seja, a palavra de Deus em nós, ela causa uma formação, ela forma em nós Cristo, ao ponto de demonstrarmos aquilo que nos forma. Por isso que a Bíblia diz que a boca fala do que o coração está cheio. Se o coração está cheio do Cristo, então isso será evidente, se tornará aparente. Porque a palavra de Deus, ela nos forma de dentro para fora. Diz que o universo foi formado por meio da palavra de Deus, a fim de que o que não existia veio a aparecer, veio a surgir. Antes, o que aparecia sem Jesus na nossa vida, sem a fé na nossa vida, em Cristo, era a maldição dos efeitos do pecado em nós. Mas agora, com a fé em Cristo, que nos carrega, o que mostra é aquilo que Cristo é, e não mais quem éramos. Se quem éramos era carregado da maldição do pecado, quem hoje nós somos em Cristo, carregados pela santidade de quem Ele é. Aleluia. Então a fé que carregamos, que nos carrega, é uma fé cheia de certeza, cheia de convicção, que gera em nós bom testemunho, que forma por meio da palavra de Deus, que é Cristo, aquilo que não aparecia se torna visível. E aqui nós vemos dois homens que pela fé obtiveram bom testemunho. Um de ser achado justo diante de Deus, e o outro de ter agradado a Deus. Primeiro é Abel. Abel obteve o testemunho de ser alguém justo, por conta do sacrifício que ele ofereceu a Deus. Lembra de Abel? Irmão de Caim. Caim era o irmão primogênito de Adão e Eva, filho primogênito. Primeiro, Abel, o segundo. E a Bíblia diz que eles ofereceram sacrifício, oferta ao Senhor. Abel ofereceu do seu rebanho, ele era pastor, então ele ofereceu um dos seus cordeiros ao Senhor como sacrifício. Agora Caim veio e ele cuidava da terra, ele era agricultor. Veio e ofereceu algumas coisas que eram fruto da terra. E a Bíblia diz que Deus se agradou de Abel, mas não se agradou de Caim, do sacrifício de Caim. Mas então o Senhor instrui Caim, dizendo que poderia reverter essa situação, de ele agora aprender com o irmão Abel como oferecer um sacrifício agradável. Mas então o Senhor ainda diz para Caim: o mal está à tua porta, mas cabe a ti dominá-lo. Então Caim chama o seu irmão para passear no campo, e ele vai e mata o irmão. Ao ponto do Senhor chegar e fazer a pergunta: cadê seu irmão Abel? Ele diz: acaso sou eu o cuidador do meu irmão? E o Senhor então dizer que o sangue de Abel estava clamando.
E agora Caim é amaldiçoado para o resto da sua vida, por conta da escolha errônea que ele teve. Por que Deus se agradou de Abel, do sacrifício de Abel e não se agradou de Caim? Porque Abel ofereceu o fruto que é da terra. Agora, Caim ofereceu o fruto que é da terra, e Abel ofereceu o cordeiro. Tinha carne e sangue. Porque o que agrada a Deus é matar a nossa carne. Isso é agradável a Deus. Fruto da terra fala da força do braço do homem. Agora, o cordeiro que foi entregue e sacrificado a Deus por Abel, fala de algo que custou sangue. Por isso que Jesus depois ele veio como um cordeiro. O sangue dele teve que ser vertido para que então realmente a redenção acontecesse, a regeneração acontecesse. Pela fé Abel ofereceu o que ofereceu. Sabe, a fé nos leva a ter um sacrifício que custa a nossa carne. A fé nos leva a viver em obediência ao Espírito e não à carne. A fé está ligada com a obediência. A gente precisa entender que em Cristo nós estamos crucificados, a nossa carne, o nosso eu morreu. E o que agrada a Deus é matar a carne e vivificar o Espírito. Por isso que Gálatas, a carta à igreja dos Gálatas, fala para nós, não só viva no Espírito, mas ande no Espírito. Ou seja, que todo o nosso viver seja na perspectiva do Espírito e não da carne. E lá fala dos relatos das obras da carne e da obra do Espírito, o fruto do Espírito. Uma fé que agrada a Deus é uma fé que sacrifica a carne, como sacrifício de adoração a Deus. Quando você mata a sua carne para fazer a vontade de Deus, você está sendo agradável a Ele. Aleluia. Matar a carne é fácil? Não, não é fácil. Mas é o que agrada a Deus, então está tudo certo. Eu não estou aqui para me agradar, eu estou aqui para agradar a Deus. Aleluia. Abel teve bom testemunho, um testemunho justo, porque ele ofereceu um sacrifício agradável a Deus. Depois nós vemos que pela fé Enoque foi transladado, foi tomado por Deus, porque ele também obteve o testemunho de agradar ao Senhor. Enoque andou com Deus de tal maneira que o Senhor tomou ele para si. Tamanha era a perspectiva de fé de Enoque. Ele andava com o Senhor. Ele andava com o Senhor, ao ponto de ser tão agradável que o Senhor o tomou para si e ele não experimentou a morte. Enoque tinha uma fé que agradava a Deus. Depois nós vemos que, continua o texto dizendo que sem fé é impossível agradar a Deus. A perspectiva da fé que carregamos, ou nos carrega, agrada a Deus. Ele diz que ele ainda exige e é necessário de que aqueles que se aproximam dele acredite que ele exista e que ele é enrolou a língua, irmãos, galardoador, recompensador dos que o buscam. Sem fé é impossível agradar a Deus. E ele tem uma exigência daqueles que se aproximam dele, que creem que ele existe e que é recompensador daqueles que o buscam. Ah, queridos, é bom demais. A aprovação, como eu disse, ela não tem no começo não parece ser agradável, mas o sabor dela depois, na perspectiva do tempero da fé, se torna agradável. Aleluia. Nós
vimos que a fé que nos carrega, ela é ela é cheia de certeza, de convicção. Ela nos forma por meio da palavra de Deus. Ela nos faz dar bom testemunho. E ela nos ensina que ela é a forma que agrada a Deus. E essa fé que agrada a Deus fala que eu devo me aproximar dele com a convicção de que ele existe e é recompensador daqueles que o buscam. Aleluia, queridos. Ele recompensa a nossa busca. Não negligencie a sua busca. Não abra mão da sua busca. Ele é recompensador daqueles que o buscam. E crê que ele existe. Crê que ele é real. Aleluia, queridos. Então é possível agradar a Deus com fé. Sem fé é impossível. Que possamos entender que pensar sobre Ele, pensar sobre o céu, fortalece a nossa fé. Esse é um pensamento de Joe Owen. Ele diz que pensar sobre o céu fortalece a nossa fé. Pense mais nas coisas que são do alto, como diz a palavra, porque isso vai fortalecer a sua fé. A nossa fé é enfraquecida quando nós nos prendemos mais em pensar naquilo que é terreno do que naquilo que é eterno. Quando nossos pensamentos dentro da realidade de tudo que fazemos na terra ser tomado pelo pensamento eterno, ao ponto de a gente entender que tudo que nós fazemos precisa refletir aquilo que o céu carrega, tudo vai ser diferente. Charles Spurgeon diz que uma pequena fé faz algumas almas irem até o céu, mas uma grande fé faz com que o céu seja trazido para as almas. Que possamos seja pequena ou grande fé, mas entender que a fé ela faz sentido quando ela é vivida para o outro, porque acreditar em Cristo, viver para Cristo, é não viver para si, mas é viver para alcançar o outro. Aleluia. Jesus ele nos demonstrou isso com a sua vida. A fé dele em Deus fez ele vir e obedecer a Deus, ao ponto de hoje nós podermos ter acesso ao Pai. Que possamos ser essa ponte para que outros possam acessar essa fé, e não muralhas, para que outros sejam impedidos de acessar essa fé. Você foi chamado para ser uma ponte, não uma muralha. Aleluia. Amém, queridos? Fala para a pessoa que está do seu lado. Você foi chamado para ser uma ponte e não uma muralha. Vamos ficar de pé para parecer que está acabando? Feche os seus olhos, abre o seu coração no seu lugar ao Senhor. Como se encontra a sua fé? Ela está carregada? Ela está útil e pronta para ser demonstrada? Se a carga está baixa, deixa o Espírito Santo te ligar no carregador e na energia. Ligar em Cristo e em Deus, para que as suas cargas possam ser renovadas e você possa estar à disposição para ser usado em carga total na sua fé, nas mãos do Senhor. Pai, eis-nos aqui. Espírito Santo, som do nosso coração, os nossos pensamentos mais profundos. Vê se há em nós
Ó Deus, algum caminho mau, e nos guie pelas tuas veredas e caminhos de justiça. Senhor, eis-nos aqui. Eis-nos aqui, Senhor. Eis-nos aqui, Senhor. Eis-nos aqui, Senhor. Renova a nossa perspectiva de fé. Senhor, eis-nos aqui. Assim como Pedro andando contigo, e na relação dele com o Senhor disse: ah, Senhor, aumenta a minha fé. Nós declaramos nessa noite: aumenta a nossa fé, Senhor. Nós queremos, ó Deus, ser achados úteis e não inúteis, ó Deus, nas tuas mãos. Que a nossa fé esteja com carga total, para que os céus possam usar a nossa vida, a nossa casa e a nossa família, para refletir a realidade daquilo que cremos. Senhor, eis-nos aqui, precisamos de Ti. Livra-nos das incertezas e nos enche de certeza. Livra-nos, ó Deus, das dúvidas e nos enche de convicção. Livra-nos, ó Deus, de sermos maus testemunhos e nos ajuda, Espírito Santo, a sermos carregados de bom testemunho no tempo que se chama aqui e agora. Ah, Senhor, forma-nos por meio da Tua palavra, Deus, a fim de que o visível venha a existir daquilo que não aparece, ao ponto daquilo que o Senhor está fazendo dentro de nós se torne evidente, visível. Nós queremos oferecer, ó Deus, sacrifícios agradáveis ao Senhor. Nós queremos oferecer a Deus a nossa vida no altar do Senhor. Que a nossa vida seja o sacrifício no Teu altar todos os dias. Que possamos morrer para o nosso eu e viver para a Tua vontade. E a Tua vontade revelada e manifesta a nós é Cristo. Ah, Senhor, nós queremos andar contigo e perseverar nesse lugar de caminhar lado a lado contigo, ao ponto de sermos realmente tomados para o Senhor, como Enoque foi. Obrigado, Jesus, porque pela fé o que era impossível se tornou possível. Tua palavra diz que pela fé podemos agradar a Deus. Ah, Senhor, que a cada dia possamos nos aproximar mais, crendo convictamente que o Senhor é real e que recompensa aqueles que buscam, revelando a Tua presença, manifestando os segredos do Teu coração. Eis-nos aqui, Abba, Pai. Que o fogo do Teu Espírito queime o nosso coração, nos fazendo, Senhor, homens e mulheres de fé, carregados de fé. Em nome de Jesus. E para o louvor da Tua glória. Que nós oramos e cremos e profetizamos que assim o seja, no nome de Jesus.
Aleluia. Aleluia. Que a graça de Cristo Jesus, o Senhor e Salvador, o amor de Deus, o Pai, a comunhão, a consolação e o encorajamento do Espírito seja sobre todo aquele que crê, hoje e sempre. Quem crê diz amém. Amém. Vamos aplaudir o Senhor. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus. Fala para pessoas, como está a sua fé? Carga total? Pronto para ser útil? Aleluia. Fala para ela assim, só não esquece de recarregar todo dia. Porque senão, fala para ela assim, senão vai dar ruim. Fala, vai ficar inútil. Fala, não deixa isso acontecer. Aleluia. Glória a Deus. Sejamos homens e mulheres de fé nesse tempo. Amém, queridos? Aleluia. Glória a Deus. Deus abençoe. Não saia sem dar no mínimo uns 20 abraços. Estamos juntos pelo Rei e pelo Reino. Até depois do fim.